Hoje é interessante, né? O tema é sobre tarô, vai ser bacana. Vai ser bacana. Muito, muito interessante. Muitas pessoas têm curiosidade de saber como é que funciona o tarô, por que que funciona, né? É isso que a gente vai falar hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho de detalhes que normalmente não se sabe. E numa consulta também a pessoa vai gastar o tempo da consulta dela para fazer essas perguntas, né? Então, às vezes não é lá interessante, né? Então, vamos usar a nossa experiência, o nosso conhecimento. E possivelmente nós vamos falar coisas que vocês não vão encontrar em livro nenhum. Que não Mais experiência é mesmo. coisa de experiência, coisa de prática, né? E vai dando. Assim, eu gosto muito de falar para os meus clientes como que funciona, para que eles tenham até um senso crítico também, né? Para que eles possam perceber melhor como é que a coisa funciona, né? Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Quem for chegando, vai dando um ok aí, vai dando um oi, dando sugestões, tá? 4 minutinhos, começamos a nossa live de hoje. Bom, gente, eu alterei o link, né? O endereço, a URL, caramelinha, né? Isso. Legal, bacana, gente. Da nossa página lá no YouTube, ok? Então, se vocês forem naquele endereço anterior, não vai acessar. Então, o novo endereço é youtube.com, né, normal, barra letra C, barra ciência estelar, tudo junto. Bem simples, ciência estelar, tá? Tem o barra C, barra ciência estelar, ok? Esse é o novo endereço nosso lá no YouTube. Então, se você quiser ver outros vídeos também da nossa quarentena, ou os outros dos programas que nós já fizemos, né? Tem Palestras, palestras, tudo. tem vários vídeos, gente. Dá um pulinho lá na nossa página do YouTube, youtube.com/c barra ciência estelar. Tá funcionando, tá direitinho, vocês vão conseguir assistir numa boa. Vamos explicar aqui. Então, a ideia dessa live é para a pessoa ter um conhecimento prévio, né, fazer um juízo de valor e também saber, para ter mais confiança, né, para entender melhor como que a coisa acontece, como que funciona. Tá certo? Emerson, bem-vindo. Falou, Emerson. Seja bem-vindo. Bom, gente, deu 5 horas. Vamos começar então a nossa live, Vamos, né? nossa quarentena esotérica, como que funciona essa história do tarô? Como que o tarô funciona? Dos oráculos, o tarô talvez seja o mais popular, o mais conhecido, o mais falado, o mais difundido, né? Quase todo mundo já se deparou com o tarô, já teve com o tarô na mão. Pelo Muita menos gente já ouviu compra. falar ou já viu em algum lugar ou na internet e tal. Exatamente. Então, gente, assim, eu até ia colocar o título, esse título que eu vou falar agora, mas é um título que as pessoas não iam se identificar, né? Fala, Palito, beleza? É o livro de Tote. O tarô é conhecido como livro de Tote. Quem foi Tote, Letícia? Quem foi Tote, o grande mestre com cara de Ibis no Egito, o deus da magia, da cura, do conhecimento. Diz que foi ele que trouxe o conhecimento para os homens, né? Então, ele é considerado toda essa coisa de oculto, de magia, de sabedoria. Tote é o deus egípcio disso. Dentro do esoterismo, também o Tote ele é identificado com Hermes, Trismegistus, Que, né? e O 3 vezes grande rei ou de Hermes, Tote. o arquétipo Hermes grego também, Isso. da mitologia grega também. Aliás, todas as mitologias existe o arquétipo desse Tote, vamos dizer assim, o deus da magia, da sabedoria e tal, né? Que cada um põe um nome, cada local é diferente e tal. Mas falando assim de magia, de ocultismo, sempre o nome Tote parece que vem mais, né? Então, pela tradição esotérica, iniciática, Tote é o senhor, né, que para os humanos inventou os números e a escrita. E olha que maravilha que é a escrita, Ele é o né? escriba, né? Considerado o escriba do Egito. Você pega as letras e você, de acordo com o arranjo que você faz com as letras, né? Você vai escrevendo. Você pode escrever um livro, você pode escrever uma história de amor, de terror, de guerra, de ficção, ou seja, né? E os números também são símbolos. Então, o conceito de Tote tem muito a ver com a questão dos símbolos.
ok? Por quê? Por exemplo, o número 1. Por que o número 1 representa a unidade? Porque tem um ângulo. Graficamente, né? O desenho é de um ângulo só, tá? O 2 tem dois ângulos, e aí vai. Então, assim, em tese, cada letra, cada número é um símbolo. Mesmo no hebraico, no chinês também funciona assim, uma letra ela pode ser considerada como um número, né? E ela traz um conceito dentro de si. Então é diferente para nós ocidentais, que a gente precisa de uma palavra para definir uma coisa, né? Não? Em hebraico, por exemplo, a letra Beit, a segunda letra hebraica, só em si, só a própria letra já representa casa. Mas é o conceito de casa, não é só a casa, não. É aonde você, aquilo que comporta. Então, o corpo físico é a casa da alma, por exemplo. Tá certo? Uma igreja é a casa de Deus para os católicos, por exemplo, tá? A terra é a casa da humanidade dos terrenos, por exemplo, tá certo? Então, observa, há uma diferença muito grande quando a gente fala em algo que está escrito, está definido por um texto, e algo que está ligado com o mundo simbólico. Então, nós estamos falando aqui de símbolos. E os símbolos, segundo o Piaget, o psicólogo Piaget, na linha bem da psicologia, trabalha muito com crianças, né? O Piaget ele fala que a formação do símbolo acontece na mente da criança. Quando a gente vai falar alguma coisa, por exemplo, né? Antes de falar, a gente pensa num conceito. Depois a gente traduz esse conceito, né, em palavras. E depois que a gente fala. Olha o processo. Uma criança é a mesma coisa, né? Desenvolvimento dela, ela faz o conceito, depois ela aprende a traduzir esse conceito em palavras, e depois que ela fala, que ela vai conseguir articular, usar a glote aqui, usar, né, as cordas vocais para falar. Tá certo? Oi, Pedro, Rosa, Carla, Zembaião, Raul, bem-vindos. Então, a criança, ela tem uma linguagem, uma percepção mais de símbolos, que desenhos são símbolos, certo? E assim, eu sou muito disso também. Se tiver escrito lá padaria e tiver um pão, eu não vou ler a padaria, eu só vou absorver o que tá o pão. Se não tiver um pão desenhadinho, uma pizza, por exemplo, desenhadinha, a criança já sabe, é pizza. Entende? Então é o símbolo. Eu também trabalhei muito com criança, então eu também tenho essa leitura também. E eu lembro que quando eu ensinava as crianças na época era o Firefox, que era para entrar na internet, e aí falava assim, entra no Firefox, ficava todo mundo na minha cara. Aí eu falei, gente, a raposinha de fogo, redondinha, todo mundo. E aí quando eu chegava depois nas outras aulas, falava, gente, vamos entrar no navegador, no Firefox. Todo mundo, na raposinha, tia. Todo mundo ia na raposinha. Então, assim, eles criaram esse símbolo, o símbolo da internet para eles, na época, era uma raposinha de fogo redondinha. Então, todo mundo chamava a internet de raposinha. Não importa, o que importa é que eles sabiam como entrar e como fazer tudo. Então, assim, a linguagem... Isso é crianças bem pequenas, de 6 a 8 anos. Então, a linguagem deles é simbólica. E eu acho que a minha eu não sei das pessoas, mas eu acho que a maioria também tem essa linguagem exatamente. simbólica. A simbologia, ela é a linguagem da criança, mas não das crianças. Todos nós temos a criança interior, né? Tá na Bíblia que Jesus falou que o mundo, para você chegar até Deus, você tem que se voltar a ser criança, né? Não é a gente virar criancinha, não. A gente ser puro, inocente, ou acessar o universo criança que a gente tem dentro de nós mesmos, né? E isso que nós estamos falando não é esotérico, não. Isso é extremamente científico. Por exemplo, as empresas atuais, as grandes empresas, usam logotipo, que são símbolos. São símbolos, exatamente. Né? Então, quando você vê aqueles 2 riscos vermelhos lá, um tipo de um colchete para cá, outro para lá, parecendo uma árvore, todo mundo vai associar, ou a grande maioria já vai associar, com a logomarca do Bradesco. Por exemplo, não sei se dá para ver aqui, esse V, que se tornou um símbolo do veganismo, do vegetarianismo, tá? Que é o V como a plantinha. Então, em todos os lugares que você vê que tem um V com uma plantinha, você vai falar ou é vegano ou é vegetariano, entende?
Então, por exemplo, a gente pega a logomarca da IBM. Basicamente, a logomarca da IBM é IBM. Só que vocês podem perceber que a fonte, o tipo de letra que é usada é uma letra grossa, tá? E essa letra grossa passa o quê? Estabilidade, né? Estrutura. Quando você pega uma logomarca, um logotipo assim de uma empresa de costura, por exemplo, é uma coisa mais fina, mais volteada, mais sinuosa, né? Que denota o que? A arte, a criatividade, a flexibilidade. E aí vem as cores também. Então, eu estou falando isso para a gente, nós estamos entrando no conceito do tarô, porque o tarô trabalha com símbolos, é o livro de Thoth. E tudo tem um porquê. Exatamente, tudo tem um porquê, tá? Então, assim, agora, aí já entra um detalhe, gente. A pessoa, ela vai conseguir interpretar e entender mais o tarô ou os símbolos quanto mais conexão ela tiver com a porção criança que ela tem dentro de si. E assim, a interpretação, é claro que tem a técnica, Sim. né? Ali é aquilo, é beleza. Existe a técnica, mas existe a clarividência para você tirar o tarô, ou intuição, cada um chama de uma coisa. Existe uma outra parte da moeda para você poder tirar o tarô. Porque se você for levar as cartas, o que você decorou, aliás, eu nunca decorei nada. Mas eu sei escuto. Então, assim, a fé... Quando decora, esquece e fica inseguro. A pessoa não tem confiança. Você tem que entender as cartas e depois botar a sua clarividência. Então, assim, tem técnica e arte, né? Vamos dizer assim. Uhum. Né? Então, você tem que colocar esses dois. Porque se você for só na técnica, vai ficar muito ali. Ferro e fogo, como dizem. E o tarô não é aquela coisa, assim, lógica. Se for pensar na lógica... Né? Porque depende da circunstância, depende de como as cartas saem. A coisa não é tão simples assim. Não é tão simples, depende das cartas que saem perto, que saem ao lado, depende muito. Então, assim, um livro, um computador, né, um site automatizado, nunca vai interpretar corretamente a carta. Porque eles têm a técnica, mas não tem essa coisa da evidência do Porque intuitivo. o que acontece, gente, o símbolo em si, ele é um portal. Ele é um portal mágico, onde você entra, aí sim, aí entra a técnica, entra a arte, né? A consciência do profissional, do tarólogo, e ele viaja naquilo, aí ele entra naquele mistério. Todo símbolo, gente, ele é infinito. Por mais que se escreva, nunca vai se definir. Ele é infinito, né? Ele não tem limites, ele não tem fim. Então, por isso que o universo simbólico ele é muito complexo, não é tão simples como as pessoas pensam. Tem gente que acha que para ser tarólogo é comprar um baralho, ler, talvez nem ler o livro, tem gente que passa o olho e sai consultando como se fosse tarólogo. Aí fala, uma rainha de copas, uma mulher do amor. Não é. Entendeu? Nossa, rainha de ouros, é uma loura. A maioria das vezes não é. O que diz que tá ali. Tudo depende de vários fatores, assim. Então, se você quiser, pra tirar o tarô, tem que ter esse lado intuitivo também, tá? Porque você entra e aí é como se abrisse, entre aspas, não sei explicar direito, mas entre aspas, um transezinho que você entra. Sim, sabe? Sim. Você se conecta, se concentra. Tá? Tanto é que eu sou uma pessoa que quando eu tiro tarô em alguns lugares, em feiras, assim, eu falo, eu quero uma mesa bem longe, entendeu? Até a Leila falou, lá em Maria da Fé, que a gente foi, né? Aí, ano passado, ela falou, vou botar uma mesa você do ladinho do Juarez, tá? Eu falei, Juarez fala pra caramba, pode botar uma mesa, assim, uns 3 metros longe dele, porque eu não me concentro, assim, eu não vou conseguir tirar tarô pra ninguém. Eu falei, entendeu? Eu tenho que entrar na coisa, senão eu fico disperso, já é pisciano, né? Já disperso. Isso que a Letícia está falando, gente, é importante, porque o que acontece? Para a gente se concentrar, além do ambiente em volta, você tem que ter tempo. Coisa mais difícil é a pessoa chegar lá para você e falar, Juarez, olha, tira um tarô, tem 5 minutos. Não vai rolar. Sabe? Você não tem tempo de sintonizar, de buscar a coisa. Oi, Andressa. Né? De fazer a conexão. Porque a gente tem que buscar esse conhecimento, essa verdade, sabe? Em outros locais, no registro acástico, muitas vezes, no plano causal.
A gente tem que fazer uma viagem, uma projeção mental. Sim, se você for ver só o tarô que tá ali, que saiu nas cartas, você não consegue ler nada pra ninguém. Você só consegue ver as cartas, como se fosse um livro ali, olhando as figurinhas. E não é isso que a gente Não, quer. e na verdade, quando você pega uma carta no livro de tarô, às vezes a mesma carta ela pode ter interpretações dúbias, de um jeito ou de outro. Como é que você vai saber qual interpretação que é? Pois Aí a é. pessoa chuta. Não é para chutar, não é isso. E chutar não Tem tá que certo. contextualizar, tem que, né? Tem que, né? Chutar, se você chutar no que você acha melhor, 99,9% de dar errado. Tá? E assim, o tarô é uma coisa que sempre dá certo. Eu digo que 99,9% porque nada nesse mundo é 100%, né? Então, pelo menos 90% vai dar. Não, e é interessante, porque a gente que é profissional, muitas vezes a gente é testado, né? O cliente Sim. que chega lá, às vezes ele não fala tudo, né? Ele fala, olha, por exemplo, eu estou interessado numa pessoa X, assim, né? E aí você vai ver lá o que que é. Pô, às vezes a pessoa tem compromisso, ela é casada, né? Ou então ele não fala que já foi noivo, que já foi casado, que terminou, por que terminou. Você O mais entende? interessante Se a é pessoa que for basear só no que fala, às vezes cai do cavalo. alguns são cientistas, outros são ateus e tal, mas eles querem, né, tirar o tarô. Então eles sentam lá e falam, tira o tarô pra mim? Tá, eu pergunto, aí a pessoa não pergunta. Eu falei, ó, você pode fazer a pergunta interna ou você pode falar pra mim também. Sim. Fica até melhor falar a pergunta, mas se não quiser não tem problema. Não quer falar? Não fala. Aí eu vou tirar... Aí no final a pessoa sai, nossa, mas é isso mesmo. Sai assim abismada. E ela, mas não falei uma palavra. Mas não precisa falar, né? O tarô já vai ver ali. Se quiser falar, melhor. Mas muita gente, pra muita gente que não acreditava, ou que veio pra fazer análise científica mesmo, e saiu assim, vamos dizer assim, bolado mesmo da sessão de tarô. Gente, teve um psicanalista, né, o Carl Jung. Carl Jung, ele foi discípulo, depois colega de Freud, né, na linha da psicanálise, só que ele seguiu a linha dele, o Freud seguiu a linha dele, tá? O Jung, ele fez um estudo preliminar do tarô. E a conclusão que ele chegou é que, tipo, porque normalmente você tem assim a probabilidade, né? Porque academicamente falando, a gente usa muito estatística, né? Então, assim, academicamente falando ou estatisticamente falando, a chance de você acertar entre sim e não é 50%, ok? Então, assim, o estudo que o Jung fez, o resultado foi acima do normal, acima dessa coisa comum, né? Então a conclusão que ele chegou é que deveria fazer um estudo mais profundo, mais extenso, mais detalhado, né? Claro que naquela época a ciência não estava tão desenvolvida como está hoje. Então hoje, se as pessoas resolverem fazer um estudo científico, pode até chegar a outras conclusões, mais interessantes até, né? Mas a conclusão que ele chegou é que valia a pena se debruçar cientificamente sobre o estudo do tarô. Claro que o foco central foi o tarô, mas a pesquisa dele também envolveu o I Ching, né? A astrologia e algumas outras ciências, tá? Oi, Juliana, tudo bem? Bem-vinda. Que nem a Andressa falou, tinha comentado ali, né? Não adianta pegar um tarô e falar coisas rasas, né? Por exemplo, tem uma mulher na sua vida. Gente, é claro que tem uma mulher na sua vida, nem que for a mãe dele ou a vizinha, tem uma mulher tem uma mulher na vida dele, entende? Então, assim, é isso que ela quis dizer com rasas, né? Eu acho que foi isso, né, Andressa? Então, assim, isso aí é lógico, gente, tá? É tipo, ele tem alguém na vida dele? Vamos fazer uma pergunta mais específica. Se ele tem alguém que ele está namorando, fica, sabe? Você tem que fazer uma pergunta específica. Se ele tem alguma mulher na vida dele, tem. Essa é a filha. Olha, isso que a Letícia falou é muito importante. O tarô ele é bem pontual, né? Então você aí que está assistindo, que gosta de tarô, entenda isso. O tarô você tem que fazer a pergunta bem feitinha. Ontem eu atendi uma moça à noite, era quase 11 horas da noite, a gente atende até as meia-noite, né? E nós fizemos duas perguntas aparentemente iguais, né? Um caso, uma situação de ela estar interessada num rapaz, né? A primeira pergunta que eu fiz foi qual o conselho do tarô para ela com relação àquela situação.
A segunda, muito parecida, mas muito diferente, é qual o conselho do tarô para ela, para que ela mudasse aquela situação. Para que ela conseguisse acelerar, né, a situação no sentido do que ela queria. Porque as coisas saem, olha a você diferença. tem que tomar cuidado com as perguntas que você faz. Exatamente, tem que saber. Porque se você, porque nem a Letícia falar, tem mulher na vida? Tem, tá cheio. Tem mãe, tem irmã, tem prima, tem vizinha, tem tia, tem colega de trabalho, né? Sabe? Sempre tem. Então, assim, não é lógico. Tem que saber fazer, né? Tem que, às vezes, quando o tarólogo ele não tem experiência, né? Às vezes ele vai na onda da pessoa, a pessoa não sabe, ela não tem obrigação de saber, porque ela não trabalha com isso, né? Então ela faz a pergunta, tem uma mulher lá, aí o tarólogo, se ele tem experiência, se ele não tem, ele põe lá e aparece, às vezes não tem, né? Às vezes é a mãe, a irmã, a filha, tia, mas quando tal. eu tô tirando, eu já pergunto, você quer saber mulher como uma mulher na vida amorosa, uma mulher na família, uma mulher no trabalho, que tipo de mulher você quer saber? O tarólogo experiente, ele já vai interpretar, falando, peraí, você está querendo saber se tem uma relação íntima. Mas mesmo assim, por exemplo, eu atendo também... As pessoas às vezes não sabem como formular as perguntas. Porque, por exemplo, mulher, por exemplo. Tem mulher na vida do rapaz? É relativo. Porque, principalmente o homem, às vezes ele tem uma relação sexual, mas não tem um vínculo emocional, não tem um compromisso com a pessoa, sabe? Não tem uma entrega, um envolvimento emocional. Então, você tem que perguntar, ele tem relação sexual com outra mulher, tal, ele me trai, ponto. Agora, ele gosta de outra mulher, gosta de emocionalmente. É outra coisa, tá? Bom, então nós estamos falando aqui do Jung, né, do psicanalista. E o Jung, gente, ele fez todo um trabalho, uma teoria, né, que chama teoria dos arquétipos do inconsciente coletivo. Trabalho inconsciente coletivo, né? E um dos conceitos é os arquétipos, palavra que a Letícia usou logo no início, né, da nossa live. No dia da nossa live do Mitologia dos Signos, eu falei bastante de arquétipos aqui, né? A gente falou bastante. Isso, vamos só rememorar o que é arquétipo. Arquétipo, gente, é um conceito que todo mundo tem. Independe de época, independe de local geográfico, independe de cultura, né? E de língua, obviamente, que a pessoa fala. O que eu gosto sempre de usar é do guerreiro. Né? Então, por exemplo, quando você fala guerreiro, seja em época que for, seja no local que for, seja na língua que for, qual o conceito que todo mundo tem de guerreiro? Né? Uma pessoa disposta a lutar, a brigar, usar músculo, violência, geralmente tem arma, rola sangue na história, né? O guerreiro, você pode imaginar um guerreiro medieval, você pode imaginar um guerreiro viking, você pode imaginar um guerreiro lá da Segunda Guerra Mundial, lá do soldado de Hitler, você pode imaginar um cara do exército, todos esses são guerreiros. Um guerreiro de desenho animado, os Cavaleiros do Zodíaco. Os Cavaleiros do Zodíaco, com certeza. Sempre guerreiro, mas sabe, isso é arquétipo. Tá? É a ideia, é o conceito. Isso aqui falando numa linguagem mais a gente, assim, mais comum, porque se for falar arquétipo, característica, não sei o que. Então. Às vezes fica até difícil de entender. Fica muito lido, difícil de entender. Por exemplo, arquétipo de mãe. Todo mundo sabe que a mãe é a progenitora, é a fonte. Aí eu já lembro da Pachamama. Se fala de mãe, é Gaia, Pachamama. Então, assim, tem vários tipos de mãe. Né? Aí você vai. Então, o tarô, ele é baseado em arquétipos. Lembra, né, em símbolos. Os símbolos são representações físicas de arquétipos, ok? Então, olha, Mário Ferri, e aí, irmão, tudo bem? Seja bem-vindo. Bem-vindo, Pedro. A Vanessa também tá aí. Não, a Vanessa não, a Joyce. A Joyce está conosco. Então, assim, o símbolo é uma representação gráfica de um conceito, de um arquétipo. Então, por exemplo, uma cruz. Todo mundo vê uma cruz hoje, tende a lembrar de Jesus Cristo, da Igreja Católica, por exemplo. De algo semelhante a isso. Ou a estrela de 6 pontos, lembra do judaísmo, né? A estrela de Davi, tá certo? Então, assim, uma coisa é o símbolo gráfico, né? E o arquétipo que ele representa, tá? Então, o tarô, nós trabalhamos com símbolos, formas, não precisa ser só desenho geográfico, às vezes são formas, né? E cores. Então, tem muitos tarôs, muitos baralhos que trabalham com cores também, para
traduzir. Então, isso faz parte do conjunto de informações que aquele baralho traz para o tarô. Você falou de cores, por exemplo, a carta do sol. Toda carta do sol que for colorida tem amarelo ali. Amarelo, laranja, né? É verdade. Com certeza. Todas que eu vi. Gente, exceto a sua, que depois você mostra como que é bonita. vamos falar agora. Tarô diferente. Aqui, ó, eu quero deixar também uma coisa muito clara para vocês. Há uma diferença muito grande entre tarô e baralho de tarô. Uhum. São duas coisas diferentes, tá? Vamos consultar o tarô através do baralho. Qual a diferença, Juarez? O tarô é isso que eu te falei para vocês, é o conceito. Tá? Então, nós temos os 22 arcanos maiores e os 56 arcanos menores, que são comuns para todos os baralhos de tarô. Baralhos que têm mais ou que tenha menos que esses números de baralho não são tarô. Por exemplo, tem aquele baralho da Cigano, né? Que eu acho que é 36 cartas, se não me engano. Não é tarô, tá? É baralho cigano, ponto. Aquele, tem até um celta, que eu não sei, são 20 e poucas cartas, quanto, mas só aquilo. Tem das árvores, tem dos anjos, eu não sei se... das fadas, tem... gente, tem tarô de tudo. Tem baralho de tudo, que eles falam que é tarô. Então, eles falam que é tarô, exatamente. As próprias editoras, e às vezes até os próprios profissionais, induzem o leigo ao erro. Volto a falar, vocês não têm obrigação de saber isso. Nós temos. Tá? Porque fica e a gente tudo, tem que falar certo. Fica tudo tarô, tudo a mesma coisa, o pessoal, né, que divulga. É tudo tarô e pronto. Não. Então, assim, né? Aí o baralho, qual a diferença, então, dos baralhos? É que o baralho é como se fosse uma sintonia. E como eu falei, ele é um oráculo, é um símbolo que vai mexer com o nosso inconsciente. Lembra dos arquétipos inconsciente coletivo? Então, depende da nossa afinidade com algum veículo, né? Alguma sintonia com o inconsciente coletivo para a gente escolher o baralho. Então, nós não escolhemos o baralho porque é mais bonito, porque é mais caro, porque é mais chique, porque é mais popular, ou porque o fulano usa. Não! É aquele que tem mais a ver com a nossa essência. Exatamente. É a forma que você consegue captar, entrar nesse mundo intuitivo mais fácil, através desse tipo. E não ficar, porque esse aqui é mais bonitinho. Tem tantos lindos, gente. E não é assim. Tá? No meu caso mitológico, como eu falei na outra live, eu vejo mitologia desde criança e desde os 8 anos eu estudo muito mitologia. E de todas as mitologias, eu achei a grega clássica mais interessante. Então, esse é o meu tarô, eu me dou muito bem com ele, eu vejo os arquétipos ali nele. Mas tem outros tarô, tem outros que eu já vi muito lindos, né? Sim. Inclusive até o egípcio, né? Tem o egípcio. O de Taylor, né? O Etelha é outro. É outro. Então, o egípcio eu achei ele lindo. Tem do Crowley, tem vários. E tem milhões. Eu achei ele lindo, mas eu não consegui captar. Consigo, mas ainda não fica aquela coisa. Algo fica faltando. Então, você tem que ver qual é o tarô semelhante, aquele que te abre as portas para o mundo intuitivo, né? Isso. Então, assim, se você não sabe, eu não sei. Então, você tem que começar a procurar dentro de você coisas que você tem mais afinidade, que você vai entender da simbologia. Né? Então, por exemplo, você fala com uma pessoa católica, ela vai entender, porque se tiver um tarô com mais símbolos do catolicismo, tem. Da cruz, da hóstia, daqueles 12 passos da Semana Santa, e aí vai. Já vi um tarô, eu não lembro o nome, mas pra mim, na minha concepção, como fosse um tarô católico, assim. Então, imagina uma pessoa dessa pegar um tarô egípcio, ela não sabe nada de Antigo Egito. Vai ficar, né? Sabe que é bonito? Não vai entender, não vai ajudar. Tem que ajudar. Tem que ser um caminho que facilita, que abre algumas portas para você, né? Pega o seu tarô para mostrar. Aliás, a Letícia tem 2. Pega os 2 para mostrar para eles. O que é o trabalho ou o de... Os 2. Mostrar os 2 para eles verem. Olha, por exemplo, o que eu uso é esse aqui, tá? É o tarô hermético. E esse aqui é acho que é o único tarô preto e branco que eu conheço, gente. É porque ele é feito a bico de pena, sabe? Com nanquim. Coisa assim, bem estilo antigo. Então ele é bem gótico, né? Bem hermético, tá? Olha a diferença do tarô mitológico.
Tarô mitológico. Esse é o que eu atendo para as pessoas, tá? Ele tá até velhinho. Mais velhinho, melhor. A carta aqui da Imperatriz, por exemplo, tá? Olha como é que ele é colorido e bonito. E sempre ligado na mitologia grega. Deu pra ver? Acho que deu, né? Deu. Mostra o outro. O outro. Ideal seria pegar a mesma carta, né? Ou não? Eu tô separando aqui uma carta para falar para eles. Ah, já achei a mesma carta. Então, a mesma carta que eu falei que é da Imperatriz, tá? No tarô mitológico. Tem um outro tarô aqui, que é o tarô que eu uso para celebrações, tá? Só quando eu não é para atender as pessoas, é quando eu preciso para... Como que você fala que eu utilizo o tarô? Iniciaticamente, ritualisticamente. Ritualisticamente. Então, esse aqui é do tarô esotérico, o nome dele é tarô esotérico, tá? Então, ele é bem diferente, olha só. Olha só que interessante. Esse aqui, olha, tem toda a questão da natureza, tá vendo? Atrás dela, fica bem claro. Esse aqui já não mostra tanto a natureza, ele já tem um conceito, uma abordagem um pouco diferente. Eu acho que ele é um pouco mais até medieval, assim. As figuras, entende? E esse aqui já é mais natureza. Olha a Imperatriz do meu tarô. Olha a diferença. Tá vendo? Né? Muito grande. Muito até grande. Essa aqui é a carta maior. Então, o que acontece? Olha, o meu, ela está sentada num trono, né? Esse aqui está no trono, aquela lá já não está. Mas esse daqui, o trono dela é a natureza. Tá vendo? É o conceito, né? Ó, na cabeça dela tem o símbolo de Vênus, ou seja, para mim, para eu que sou astrólogo, significa muito. Mas para essa aqui, ó, ela está na natureza, não tem o símbolo, mas ela está na natureza. Ela já é Vênus. Ela já é Vênus. É aquele lado feminino. Uhum. E essa daqui é uma coroa também. E também tem o... Qual o símbolo? Ah, não é o de Vênus. Percebe? Bem interessante, né? Olha aqui, por exemplo, olha no meu, o mago. Né? Então, assim, o meu é bem ocultista. Eu tenho uma camisa do mago, podia ter vindo com ela, né? Tem uma camisa com o mago estampado, assim. O mago, olha lá, tá vendo? Ele tá dentro do círculo mágico. Ele tá dentro do círculo mágico e tem aos pés dele os instrumentos mágicos que ele pode fazer o que ele quiser. Tá? É o primeiro arcano maior, é o mago. Tá ok? Então, assim, aqui já mostra a característica, já traz para mim um conceito. Olha aqui o que é chamado de enforcado ou o sacrifício, né? Olha a simbologia toda. Olha, ele está amarrado lá em cima com os pés, né? Nu, de ponta cabeça. Só que ele está soltando aqui embaixo as runas. Eu acho que não dá para ver, mas aqui embaixo que no da Letícia está mais claro as runas. Qual que você quer? No enforcado. O da Letícia está mais claro. Que eu acho. Ele solta as runas, é Odin. Que tem os pés no céu, é divindade, é como se fosse Prometeu, né? Essa carta aqui é divindade, tem os pés no céu. Mas no meu tarô é Prometeu. Né? E ele desce, ele fica de ponta cabeça, ele se sacrifica para trazer o conhecimento, a informação para os homens, né? Como se fosse Prometeu mesmo. Então, são as runas, que é um oráculo, como é o tarô, da mesma forma que é o tarô, tá? Então, assim... Para muitos, para a grande maioria dos tarólogos, né, essa carta é uma carta ruim. Para mim, não necessariamente. Porque ela representa o quê? A manifestação divina. Geralmente, quando sai essa carta aqui, eu falo, deixa eu ver. Ah, não, é outro tarô então. Esse é Prometeu, o tarô mitológico é Prometeu. Eu não lembro qual baralho que eu vi, que é o Odin mesmo com as runas. Tá vendo? Olha a diferença. O baralho nórdico. Oi, Silvia. Não perdeu muita coisa não, Silvia. Perdeu metade. Depois eu te mando o link inteiro pra você, tá? Vai ficar aí na linha do tempo mesmo. Dá pra assistir. Eu acho que dá até pra voltar, se não me engano, pro começo. Eu acho que só depois. Então, assim, eu estava falando que para mim essa carta, o que significa? Quando sai, eu sempre falo para as pessoas, representa para mim aquela frase do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. São situações que a pessoa não tem domínio, não tem controle.
Eu explico para ela, olha, se fosse continuar do jeito que você queria, do jeito que você acha que é o correto, você ia se dar mal. Então alguém lá em cima gosta muito de você, tá? Tá tirando a sua liberdade de ação nesse momento e botando você, às vezes, tomar um remédio que você não quer, que nem criança, sabe? Que não gosta de tomar aqueles remédios ruins e tal. É mais ou menos isso. Essa carta, ela quer dizer isso. Então, é uma carta de alta espiritualidade, de que alguém lá em cima gosta da gente, está acompanhando a gente. Ah, esse aqui é o Arcano 12, lá no outro tarô da Letícia. Esse tarô é espanhol, La tá? Picota. Então ele fala que é La Picota. Esse aqui era o que nem fosse onde prendia os negros para bater, para chicotear, não é? Esse La Picota? Eu esqueci o nome. Esqueci o nome, como é que chama isso? Ai, tem um nome. Bom, Daqui a pouco eu lembro e te falo. Só para vocês verem, né? Olha que interessante. Então, assim, a interpretação... Mostra o sol, que é interessante. A interpretação do tarô... O mago, que o Jorge tinha falado, esse é o meu mago. Estou mostrando, vou ver se eu acho o sol aqui do meu para mostrar para eles. Qual a diferença entre os baralhos. Vamos mostrar a carta do sol, porque é uma carta tão boa, assim, tão clara, né? E é uma carta, acho que todo mundo gosta. Vamos mostrar só. A gente tá mostrando só para dar um exemplo, tá, gente? Ah, o tronco. Verdade, Andressa. Andressa falou que o La Picota é o tronco. É um tronco. Mas aqui tinha um nome, né? Tem um outro nome, mas tem tronco. Olha aqui, ó, o sol, a carta do sol em 3 baralhos diferentes, né? No esotérico... Apolo, esse aqui. No mitológico e no meu, que é o hermético. Olha só. Aqui são os gêmeos, esse aqui é o Apolo. Tá? Para vocês verem, né? Como a Letícia diz, olha, o amarelo impera naquele que é colorido, né? E a cor, né? A luz nesse outro aqui. Certo? Olha que interessante. Aqui tem os dois, né? Tem os gêmeos que ela falou, e aqui também tem 2 almas. Olha, tem 2 mulheres representando 2 almas. A alma é feminina, né? O espírito, ele é representado por um homem. Aí vocês vão lembrar daquela historinha infantil, entre aspas, né? Arquetípica, da Bela Adormecida. O que é a Bela Adormecida? É a alma que ela é desperta pelo espírito. É o despertar da consciência, tá? E aí vai, né? Aí tem os 7 anões, estão relacionados com os 7 chakras da pessoa. É super interessante esse mundo arquetípico, gente. Bom, então existe essa diferença do tarô com baralho, né? E a interpretação vai depender do quanto o tarólogo tem de conexão com a sua criança interior, do quanto que ele consegue, né, se aprofundar, né, nessa conexão com o universo simbólico, arquetípico. A Maria está perguntando se a gente está apresentando as cartas. Não, a gente não está apresentando as cartas, a gente está fazendo uma análise do modelo, explicando assim, o modelo, o que tem de o colorido é mais amarelo, né? Só mostrando assim um exemplo. Mostrando as diferenças de conceitos semelhantes. Então, o conceito da carta do Sol é o mesmo. Então, depende do baralho, né? Para quem entende de mitologia, vai ser mais fácil entender pelo mito de Apolo, ok? Assim como para quem gosta de esoterismo, né? Melhor, astrologia, a imperatriz, o Vênus fica mais claro e evidente, né? Para ele associar com a imperatriz, que é da prosperidade, que é da fartura, né? A gente está... O nosso tema de hoje é se o tarô funciona. Tá? Como funciona, né? Não se. Funciona. Não, se funciona, como funciona. Como funciona. Bom, gente, existe uma coisa também, que existem assim, eu particularmente, eu tenho um projeto de fazer um tarô meu próprio, porque tem lâminas que tem nomes que são perpetuados que não tem nada a ver com aquilo, tá? Então, por exemplo, o Papa. O Papa é um nome que foi bom na época como arquétipo para as pessoas católicas, na Europa da Idade Média, né? E ele era tipo o Papa, era conselheiro, tal, então pegou... Sábio, a espiritualidade, a referência à espiritualidade. Ficou esse símbolo
Papa. Então, quase todos os tarôs tem o Papa. Exatamente. No meu tarô já não chama Papa, chama Hierofante. No meu, Tá? cada um chama Hierofante é um termo que está muito mais ligado ao Egito Antigo, que é o Senhor dos Mistérios, né? O Senhor dos Mistérios. O meu também não é Papa. Então, não. assim, tem nomes de cartas, de lâminas, que eu não acho adequado, induz a pessoa ao erro. Sabe, por exemplo, outra carta que induz ao erro é o diabo. Sai a carta do O diabo. pessoal que não conhece fica, nossa! Dá um maior susto, gente. Mas calma, não é vez isso que eu pensando. Né? Por quê? A carta, na verdade, o arcano 15... Seria uma ilusão, né? Esse aí é o arcano 15, esse é Pan. Esse é o deus Pan celta. Não é o diabo. Celta não. A carta é grega. Mas esse é a carta grega, tá? É da mitologia grega, mitologia né? grega, uhum. A Pan é... Sim, Pan. Porque o celta é o Semúnus. Aham. Tá vendo? Pra gente são nomes diferentes, mas a verdade é a mesma. É mesmo. Né? Então, assim, o diabo, ele representa sempre um acesso a um poder, a um momento muito grande de poder. Aparentemente é uma coisa legal, mas é muito perigoso, gente, porque quando a gente chega muito perto do poder, ou a gente pode tomar esse poder, a gente pode adquirir esse poder, ou cair submetido a ele. Então é muito perigoso. Então, essa carta do arcano 15, que as pessoas chamam popularmente por diabo, né, representa para mim, por exemplo, vícios, né, ou poder mesmo, dentro de uma empresa, por exemplo, né, ser o diretor, ser o presidente de uma empresa. Dependendo da carta que tiver junto também, uma pessoa sendo presa ou achando que está presa. Isso depende muito das cartas que saírem. Depende do conjunto. Outra carta que induz muito erro, equívoco, é os amantes, né? Os enamorados. Uhum. Gente, não tem nada a ver necessariamente, tá? Geralmente essa carta está relacionada com o signo de touro. E a pessoa se vê numa encruzilhada. Então ela tem muita dificuldade de decidir entre a direita e a esquerda, entre o certo e o errado. E essa encruzilhada não necessariamente tem que ser duas pessoas amantes. Pode ser uma carreira, uma família, entendeu? É uma encruzilhada, mas não é aquilo. Tem duas namoradas, não é isso. Não necessariamente. Às vezes até mas depende muito do que você está vendo. Às vezes a pessoa, essa carta pode sair para dentro dela, ela pode estar em dúvida entre seguir o coração e seguir a cabeça dela, tá? Agora, aqui vem outro tópico, Letícia, que eu acho muito importante dizer para as pessoas, né? Que cada lâmina, ela tem uma representação interna e externa. Uhum. Bom, antes disso, eu entendo que o tarô não é um veículo, não é uma forma, nem um oráculo para a gente prever o futuro. Não. É para fazer um prognóstico. Qual a diferença? Uhum. Quando você fala prever, é que vai acontecer. Que vai acontecer. Né? Não tem jeito, é um destino. Tá? Prognóstico não. Olha, o quadro é esse. Se, exercendo o livre-arbítrio, os agentes desse cenário todo, desse teatro da vida, não tomarem decisões fora do seu habitual padrão, a tendência é que ocorra aquilo. Agora, você tem, usando o seu livre-arbítrio, ou as outras pessoas envolvidas podem mudar. Então, isso é o prognóstico. Sim, você tem o livre-arbítrio para mudar. A tendência, se tudo ocorrer conforme está indo até agora, a tendência é que aconteça isso. Mas é claro que nós temos outros caminhos também. Se eu mudar, falar, não, eu quero mudar isso, e é muito difícil. Mas eu quero mudar isso, então você muda o seu... Você pode antecipar, pode postergar, pode mudar para lá, mudar para cá, tá? Tudo é possível. Por isso que às vezes quando a gente consulta, eu falo, olha, no momento a tendência é essa. Essa é a tendência. Então, se para você é muito importante aquele assunto, é bom você acompanhar, né? Não é uma consulta só. Se o negócio está mais longe, então daqui 15 dias você consulta de novo, depois dali 15 dias e tal, para ir acompanhando. Tá? Que nem eu tive um cliente que, assim, saiu que eles iam conversar e depois dessa situação, eles iam voltar, tá? Aí deu dia 31 de janeiro, o cliente me liga, você falou que em janeiro fulano ia voltar comigo. Hoje já é dia 31 e não voltou.
Já conversaram? Ainda não. Então, não conversaram? Eles tinham que conversar primeiro para poder dar, girar a coisa acontecer. Mas a coisa não aconteceu, então vai ficar mais para depois. A coisa pode adiantar ou pode demorar mais. Isso depende da cabeça, das atitudes da pessoa. Quanto mais longe, mais vai ser complicado, porque as coisas podem mudar. Então, eu não gosto de fazer prognósticos, né, usando o tarô, para mais de 4, 6 meses, não. E na prática, o que acontece? Quando você tira assim, várias cartas, né, cada carta, para você fazer o prognóstico para frente, representa um momento, que nem a Letícia está falando. Então, vai acontecer aquilo, depois acontece isso, depois acontece aquilo. Então, enquanto uma é um encadeamento, um vem depois do outro. Então, se não acontecer uma coisa aqui, não tem como acontecer a outra na sequência, gente. Não tem. Tá? Então, na prática, o tempo médio que eu percebo na prática dos meus clientes, quando cada carta é mais ou menos um mês. Mas já tive cliente que cada carta representava uma semana. Ele acelerava a coisa, né? Igual eu falei, isso depende muito. É que nem você querer começar logo a sua vida no degrau 10. Você não tem que começar lá do primeiro degrau, subir até lá. Se você não subiu os primeiros degraus, como é que você quer estar lá em cima? Sabe? A coisa é gradativa. O mundo não é assim, tá? E funciona. Tá? Nada é assim. Nem no tarô. É verdade. E as cartas, então, que saem, gente, eu não entendo carta como ruim e boa. Eu acho que todas são interessantes, no sentido de que elas representam as leis cósmicas que regem a nossa vida naquele momento. São as lições que a gente tem que aprender, ou por bem ou por mal. Se é por mal, melhor ainda se a gente perceber ou entender que são lições. Porque se você perceber, você vai aprender logo, vai facilitar e vai se livrar daquilo. Percebe? Quanto mais a gente resiste, mais complicado, mais a gente sofre, mais dificuldade a gente tem. Percebe? Então, assim, aí já entra uma abordagem totalmente diferente, tanto minha quanto da Letícia. A maioria dos tarólogos, não, é isso, acabou. Ponto. Né? Então, já aconteceu muito comigo, não sei se com você aconteceu, Letícia. Vamos supor, um casal. Tá ruim o problema, o casal tá em problema, tá em conflito e sai a torre. Normalmente a torre fulminada é rompimento, sabe? É um vaticínio de corte total. É uma carta de reconstrução no futuro. Exatamente. Pode ser reconstrução dos dois juntos, depende das cartas que saírem. Ou pode ser uma reconstrução de si mesmo. A carta da torre, observando assim de cara, assim, é uma carta, eu falo, nossa, uma carta ruim. Mas não é ruim, você está desfazendo todos os seus conceitos, todos os seus dogmas, coisa velha que não precisa mais, tá desmoronando. Porque desmoronou aquilo, vai sobrar o terreno para você fazer uma nova casa. E uma casa limpa, nova, entendeu? Com novos conceitos. Então, assim, é uma carta aparentemente ruim, mas no final dela é maravilhoso, porque você construiu algo muito melhor. Eu geralmente, quando sai, às vezes depende como que sai também, né? Essa é a minha visão, tá? Porque cada um tem uma visão diferente das cartas. Isso é de acordo com o meu tarô, que é, gente. Isso. Então, quando sai para mim, lógico que depende das cartas que saem, eu geralmente falo à pessoa, olha, a torre é uma carta extremamente positiva. E é claro e evidente na própria carta. Veja bem, é um raio de luz, né? Luz, que é um símbolo de espiritualidade, que saiu do sol, outro símbolo da divindade. No meu caso, o céu de Zeus. E que vem acabar com a Torre de Babel, ou seja, vem acabar com tudo que foi edificado em cima do sonho, da ilusão, da mentira, da enganação. Ou seja, é uma carta do despertar, gente, para você sacar a verdade. A verdade nos liberta. A verdade é muito boa. Nem todo mundo gosta da verdade, por isso que tem gente que fica, não tiro mais. Gente, tô falando a verdade. Se você quer ou se você não quer, então por que veio aqui? Entendeu? Veio pra eu falar ilusões? Não vou falar o que sair. Gosto então, não. Quando sai essa carta, a torre, num relacionamento a dois,
Eu entendo isso, igual a Letícia falou. Eu falo, olha, do jeito que estava a relação de vocês, não pode continuar. Porque existiam mentiras, projeções, né? Que é muito comum, gente, né? A pessoa projetar, a mulher projetar no marido, experiência que ela teve com o pai ou com outros homens no passado dela. E o homem projetar na mulher, na esposa, né? Algumas coisas, principalmente ruins, né? Que ele teve com a mãe ou com outras companheiras. Então, assim, o que acontece ali é nu e cru. Não, olha, peraí, não é nada disso, eu não sou seu pai, eu não sou, sabe? E então dá para reconstruir, mas aí com base na verdade. Aí é diferente. Se você construir, se você fizer uma nova relação com base na verdade, aí essa relação ela é muito mais sólida e duradoura. Uma nova casa. Então é uma oportunidade muito grande, mas se tratando de casal, depende dos dois. Um só não dá conta. Tem que ser os dois que tem que querer, né? Isso é um exemplo para vocês verem, né? Como que... Isso aconteceu comigo uma vez só. As pessoas interpretam, você tá falando uma coisa, tarô, então ela interpreta do jeito que ela acha que é e que ela quer. Aí depois o tarô não funciona. Não funciona porque como que você interpretou? Da forma que você queria, da sua cabeça, não do que eu tava falando. Isso. É. Oi, Pedro. Pedro falou que a gente está adiantado. Oi, Pedro, é 5 horas que a gente começa. No começo da nossa quarentena eu fiz uma arte que era às 18. Só que 18 horas a maioria das pessoas fazem meditação, né? Cósmica e mundial, tá fazendo então reiki, a gente teve meditação, várias linhas estão fazendo para essa coisa da paz, da melhoria, né, e tal. Então, geralmente o pessoal faz às 6 horas, que é a hora mágica, né? Então, aí a gente colocou às 5 mesmo, tá? Mas a gente entra aqui umas 5 para as 5, espera um pouquinho, 5 horas começa. Mas você também, eu acho que dá para voltar lá no começo, né? Pelo menos as lives que eu vi, eu não tenho experiência na live no Facebook, no YouTube dá para voltar no começo, mesmo que tá rolando, né? Ou então depois, na hora que terminar, vocês podem assistir desde o começo. Gente, olha, já está quase terminando aqui o nosso tópico. Se vocês tiverem perguntas, postem aí nos comentários as perguntas que a gente vai ter o maior prazer de responder para vocês. E sugestões também. Oi, gente, esse assunto aqui é um assunto que dá pra gente fazer um livro por carta, entendeu? Mas assim, então como é só uma conversa, uma prévia, uma coisa assim, tá? Pra gente explicar como que é o funcionamento disso. Então assim, né, voltando ao que eu estava falando da torre, né? Para mim, eu não gosto muito desse nome, a torre fulminada, assusta também as pessoas. Para mim, essa carta deveria se chamar ou a desilusão ou o despertar da consciência. Quando eu falo desilusão, não é o sofrimento, não, é a queda da ilusão, né? A queda do véu de Maia, da ilusão, e ver a realidade nua e crua. Eu tô rindo aqui porque eu ia dar o nome de A Casa Caiu. Não, pelo contrário, para mim é muito legal, é o despertar da consciência, gente. Quando vem essa carta, eu falo, lá vem trabalho, mas vai valer a pena no final. É que nem o louco, por exemplo, a maioria dos tarólogos não entende a carta do louco, sabe? Porque para mim o louco é o iniciado, sabe? Aquele que despertou a consciência já passou a torre para ele, e ele vê a verdade nua e crua, ele não se deixa levar pelos valores, pelas convenções hipócritas da sociedade. Sabe, de status, de imagem, de ter dinheiro, de ter poder. O louco, ele quer ser feliz. Acho que quase todas as cartas, ele tá sozinho, tem uma que ele tá com um saquinho, uma trouxinha, e um cachorrinho acompanhando. Pra que ele vai ficar preocupado em satisfazer, né? Já foi. O que a sociedade quer, pensa, ele tá buscando um mundo novo, é o iniciado. Olha aqui, eu achei o louco aqui, no meu tarô. Olha aqui, o símbolo dele, tá vendo? Olha, ele tem o símbolo do Plutão, olha. E para mim, para quem já viu assim as nossas lives, o Plutão, ele é o arquétipo de Deus no nosso mapa astral, gente. A nossa fagulha divina, a nossa porção divina. Não tem cachorro. Quando nós somos deuses, sabe? Esse aqui é o louco da Letícia. Não tem o cachorrinho. Acho que esse aqui. Tá? O louco é aquele que às vezes tem um emprego na Petrobras, aí ele sai, sabe? Tem um emprego na Caixa Econômica Federal, aí ele abre mão, aí o povo fala, você tá louco, meu? Todo mundo tá querendo ser funcionário da Petrobras, todo mundo tá querendo ser funcionário
da Caixa Econômica, do Banco do Brasil. Ele fala, não, é louco é quem fica. Lá na Caixa, lá no Banco do Brasil, a gente tem que receber, tem que coisar tá sob uma hierarquia muito grande, tem que responder assim que FUNCI, tem metas para cumprir, é uma pressão muito grande. Se faltar 1 centavo no caixa, quem é caixa ganha mais no banco, né? Aqui. Aí tem que botar do bolso. Esse é carinha de Santo Tomé, mostra aí. Esse aqui é o louco lá do tarô esotérico, olha lá. Parece um duende, né, com um cachorrinho, tipo, tem um milho na frente. Né? Milho é prosperidade, é um milho, ele tá caminhando a prosperidade futura. Olha só, esse tarô aqui, observa, esse tarô aqui, a letra que tá aqui, ó, é a letra Shin, letra hebraica Shin, que é a letra do fogo. Lembra que eu falei, o fogo é espírito, né? Então eles associaram, quem fez esse tarô associou, né, a letra Shin com a carta do louco do tarô, tá? Bom, gente, para encerrar a nossa live de hoje, eu vou falar um pouco das técnicas. Existem algumas técnicas que ajudam a gente na consulta. Porque, assim, para o cliente talvez seja uma coisa mágica. Olha, eu quero saber tal coisa. Eu não sei como é que você faz, mas eu quero a resposta. Né? Então, nós, do lado de cá, existem formas, assim, formatos. Como eu disse que não tem baralho, né? Tem baralho com arquétipos que nos ajudam. Também tem formas de você colocar as cartas do tarô, do baralho, né? Para você entender mais uma situação ou outra. Então, tem, por exemplo, o mais comum que a gente usa muito, porque mais as pessoas perguntam que a gente usa mais, sobre a questão amorosa, né? A gente usa um chamado Templo de Afrodite. Templo de Afrodite é assim, você tem 3 cartas, você tem a coluna da pessoa e 3 cartas para o cônjuge, ou para quem ela está pretendendo, né, se relacionar, tá? A primeira carta diz respeito à cabeça, o que aquela pessoa pensa acerca da outra, ou sobre o relacionamento. A segunda, o coração, o que ela sente, né? E o terceiro é o sexo. É o físico. É o físico, é o sexo. Então, são 3 informações muito importantes em termos de relação a 2, porque às vezes no coração tá legal, mas no sexo não tá, ou na cabeça não tá, e aí vai. Né? Ou então sexualmente tá legal, mas os outros 2 não tá. Então a gente tem uma radiografia. Então a gente vê como que está a pessoa e como está o cônjuge, e no que diz respeito à relação entre os 2. Né? Então, por exemplo, só a formação de você colocar esses baralhos, né, essas cartas, essas lâminas do baralho, já ajuda o tarólogo. Existe uma outra que eu gosto de usar muito, que é do pentagrama. Tá? A do pentagrama são assim, ela em tese são 5 lugares. Né? O de cima fala como está a situação. Então, por exemplo, como é que vai ficar a minha vida profissional, Juarez? Então, ok. Então, a primeira lá em cima fala como é que está. A segunda fala o que ajuda a pessoa, ou profissionalmente, ou no casamento, no relacionamento, né? A outra fala o que atrapalha. Sempre tem coisa que ajuda e coisa que atrapalha. Essa é de né? peladão? Essa é do peladão, que eu chamo de pentagrama para ficar mais fácil. Tem a parte de baixo, um dos pés é o conselho do tarô, e a outra, a quinta e última, aí sim é o que você pode esperar. Aí eu tiro às vezes mais de uma carta, eu tiro às vezes até 4 cartas, né? Que a gente vai vendo a sequência, né? De como a pessoa pode... bem no começo, lá uns 10, 12 anos, eu trabalhava tentava fazer o templo, como que é? A cruz céltica, que são 10 cartas. Tem. Só que a cruz céltica é muito complexa. E demora. E demora pra caramba. E você tem que explicar, além de falar o que sai, é bom você explicar as cartas, no caso da cruz céltica. Então eu fui meio que desistindo da cruz céltica. E quando a pessoa faz uma pergunta, se ela quer saber o que vai acontecer, por exemplo, daqui nos próximos 3 meses, você tira 5 cartas e você vai ver, além da técnica, você vai enxergar toda a situação que a pessoa vai passar. Depois você vai fazer outra pergunta e outras cartas. Na prática, por exemplo, eu já tive até problema com isso. Tem gente que quando a gente atende, né, tá com pressa, ele quer a resposta logo. Então, mesmo que você faça essa de 5, demora pra caramba. Então, na prática, a pessoa fez uma pergunta, eu tiro 3 cartas, ponto, para responder para ela rápida e objetivamente, tá? Porque uma só, gente, é muito pouco, não dá convicção pra gente, que é tarólogo, tá? Então, eu tiro uma que é a mais importante, essa é a minha forma de tirar. A Letícia não, a Letícia tira 5,
tá? Eu tiro uma e outras duas que vão explicar ou detalhar aquela resposta. Bem objetivo. A não ser que for uma pergunta bem de sim ou não, entendeu? Aí eu tiro uma ou tiro 3 para entender esse sim ou esse não. Mas... Aí tem, por exemplo, como eu sou tarólogo, o que eu gosto, quando a pessoa vem presencialmente, né? Porque uma coisa é por telefone, somente se a pessoa está pagando por minuto, né? A gente atende por um site também, Astrocentro. E se a pessoa está presencial, eu gosto muito de fazer a mandala astrológica, que aí eu vou ver o contexto que a pessoa está inserida, aí a gente vê como está a vida dela em 12 principais áreas da vida. Aí a gente contextualiza, aí fica mais fácil você entender o mundo que ela está, dá tempo de eu sintonizar ela, né? Aí depois a gente vai vendo as perguntas que ela está querendo saber mais, detalhes e coisa e tal. Tem pessoas que querem saber o que significa a carta, mas tem pessoas que não querem saber, só querem saber daquilo, a pergunta que elas querem e não importa o que significa a carta. Pessoas com muita pressa, eu não sei de quê. Não é, porque você tem que, se você tá perguntando, se você tá pagando, ou mesmo que não esteja, você tem que saber da coisa por inteiro. E tem gente que é muito rápido. Eu quero, sabe? Aqui, gente, assim, eu conheço pessoas, entre aspas, tarólogas, que só utilizam os arcanos maiores, né? Tem que falar isso. E assim, os arcanos menores, eles servem para detalhar a situação, se é mental, se é financeiro, essas coisas assim, se é do coração. Então, para detalhar. Então, assim, você quer tirar uma coisa de uma pergunta só, dá uma carta só, dá para usar os arcanos maiores. Mas se você quer uma coisa detalhada, então eu sempre tiro com os arcanos menores também. Arcanos menores são aqueles de copas, paus, espadas, ouros, tá? Por exemplo, esse aqui é um arcano menor. Olha que bonitinho. Um 3 de paus, tá vendo? Por exemplo, um 6 de copas. Eu peguei qualquer um aleatório, tá? Assim, aí tem a simbologia. 10 de copas. Esse aqui já é do meu tarô que eu atendo. Os números, eles têm uma simbologia e os naipes também. Então, você vai unindo essas simbologias e você vai afunilando a interpretação, né? Geralmente, os arcanos maiores, eles abrem muito. Os menores é que dão a precisão. Então, a pessoa usar só arcano maior, gente, não é tarólogo, sabe? Me desculpa, mas não é, né? O arcano maior, ele abre, ele é forte, ele é importante, ele dá o conceito da coisa, né? Mas a minúcia, o detalhe, é muito o arcano menor, ele afunila. No caso, um exemplo, no caso mitológico, tem que saber a mitologia de todos os arcanos menores? Sim, tem que saber. Você tá querendo o quê? Gente, só para mostrar para vocês outras tiragens, né? Entre os tarólogos, a gente usa muito essa palavra tiragem, né? Ou forma de consultar. Olha, por exemplo, a pessoa às vezes, Juarez, eu tenho um problema com alegria, né? Eu não me sinto alegre. Então, dá para você consultar dessa forma, né? Usando a simbologia astrológica, eu que sou astrólogo, né? Aí tem a felicidade, é muito diferente de alegria. A alegria é uma coisa mais material, tá? Felicidade é muito mais espiritual. Aí já tem outra forma de você, né, consultar para saber sobre a felicidade da pessoa. Eu tenho uma pergunta, que na verdade não é minha, claro, isso é resposta, que perguntaram para você uma vez, não se lembra onde, foi alguma vivência, e é legal pro pessoal que não sabe ficar sabendo. Oi, Rô, tudo bem? Ubatuba aí? Saudade! Marcela! Então, gente, a pergunta é o seguinte, quando você... Como é que tira a energia? Sai, você fecha o baralho, tira aquela energia para entrar na energia de outra pessoa. Você não pode estar fazendo um tarô de alguém assim, de repente está com a energia da outra pessoa anterior. Como é que faz para fechar e abrir um outro jogo? Tá, responde então. Tá. Você que respondeu, você responde melhor. Não, pode responder. Aí você falou assim que era para você embaralha. Quando você vai embaralhando, você já vai desfazendo, né? Aquela energia anterior. E vai entrando na energia da pessoa. Na energia da pessoa, você vai focando, tá? Porque
Cada um tem um tipo de energia. A gente não, por exemplo, às vezes a gente atende uma pessoa e depois atende outra. Então, o embaralhar, você tá misturando aquilo, tá organizando aquilo e já saiu daquela pessoa anterior e tá vindo para uma nova energia, uma nova pessoa. Isso é interessante que a pessoa pode falar, não, Joyce, espera aí, não funciona assim. Funciona. Né? Você tem que limpar primeiro para depois entrar na energia do outro. Gente, o tarô, ele entra num mundo meio pisciano, sabe? Onde não tem limites, não tem limite, tá? Você vai consultar o tarô com um tarólogo, você pode perguntar de você, do seu cônjuge, do seu filho, né, do seu ex-namorado, da namorada do seu ex-namorado, você pode ir do filho da namorada do seu ex-namorado, sabe? É uma coisa que vai se estendendo. Falar e perguntar de pessoas, isso, deixa eu dar um exemplo. Uma vez me ligou um adolescente muito desesperado, né, na Pilastro Centro. Aí, que o gato dele tinha sumido. E era o pet do pai dele, que o pai dele estava em depressão, que o gato sumiu. Será que o gato morreu? Foi a primeira vez que me fizeram uma pergunta assim, diferente, que não era de pessoas, né? E aí eu vi nas cartas e o gato ia voltar, ele foi dar uma saída, ele meio que se perdeu no meio do caminho, vendo outras coisas. E já tinha 2 dias que ele não voltava para casa. Ele tava meio perdido em alguma construção, alguma coisa assim, mas que ele ia voltar. Aí a mulher ficou, nossa, meu pai vai sobreviver com o gato. Então, assim, é um exemplo de perguntar do gato também funcionou. Sim. Entendeu? Eu vi pro menino como estava o gato. Então, assim, o tarô, gente, ele nos dá acesso ao que acontece na realidade, na vida como um todo. E a vida como um todo é um conjunto de fatores complexos e concomitantes, tá? Então, assim, normalmente, as pessoas fora da gente são assim, elementos de um teatro que a vida nos coloca, tá? Então, eles, para nós, são atores que nos geram estímulos na nossa vida, sabe? Pessoas do seu convívio familiar, do profissional, do social, do estudantil, ok? E nós também influenciamos a vida deles. Olha que interessante, é muito bonito isso, né? Então, quando você atende uma pessoa e depois você vai atender outra, tá no fluxo também, tá no fluxo. Não há porque uma pessoa tá conectada com a outra. Tá conectada. Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, o perfil de cliente que vem até a gente, a tendência é que eles nos tragam questões que são daquele momento nosso também, que nós estamos vivendo, ou que nós vivemos, que nós resolvemos. Se você muda o seu jeito de vida, você vai mudar o perfil do seu cliente, é impressionante. A Valquíria, que é a cigana, que trabalha em baralho cigano, não posso falar o nome dela, porque ela também é profissional, tá fazendo divulgação. Então acaba divulgando a Valquíria Ganavzevich, dançarina também. Então, ela falou pra mim assim, repara que os clientes que aparecem no momento tem a ver com o que você está passando por dentro, por mais que você não perceba o que está passando, né? E é verdade. Tem vezes que assim, dá uma tirada de cliente só sobre uma coisa. Parece que todos estão iguais. De repente sintonia. Muda. É exatamente, a sintonia. E foi isso que ela me falou. Foi aí que eu passei a pensar. Eu falei, nossa, Valquíria, é exatamente isso. As coisas vão fluindo. Por isso que não dá para você falar que um cliente de agora não tem nada a ver com o cliente de 5 minutos, meia hora, 1 hora atrás. Tem, de uma forma ou de outra, de alguma forma existe uma ligação deles com o tarólogo. Pode não parecer, mas existe uma ligação. Eu só gostaria de aprofundar, antes da gente encerrar, uma questão aqui que eu passei muito en passant, muito superficialmente, agora há pouco, é essa questão de que a lâmina que sai, ela reflete uma coisa interna e externa. O exterior, gente, geralmente ele é um reflexo, é uma projeção do nosso interior. É o reflexo da psique. Então, mais importante do que você entender o que está acontecendo fora, é você entender o que está acontecendo dentro de você, né? Então, é tudo parte de dentro. Como é que eu vou ajustar essas coisas que eu quero tanto se eu não olho para dentro? Então, primeiro dentro, você ajustando dentro, depois fica muito mais fácil de você... Então, por exemplo, uma pessoa estava numa relação, a relação estava estável, tudo tranquilo, e de repente ela quis romper, né? Achou que não estava legal, desculpa o pigarro, gente. Leila! Leila. E ela resolveu romper, né?
E isso é ruim? Isso é bom? Fala, bom, independente de ser ruim é bom, para mim, eu acho que externamente a gente tem que considerar primeiro o interno a você. É bom no sentido de que a sua verdade veio à tona, né? Aquela coisa, geralmente é o naipe de espadas que veio para romper espadas, tá? E a espada tem a ver com a vontade da pessoa, com a personalidade, quem ela é. Talvez ela rompeu porque ela estava muito omissa, muito bloqueada, sabe, muito passiva na relação, e ela sentiu que ela não tinha espaço de ser ela mesma. Então, ela quebrou a casca do ovo, ela resolveu se posicionar. Então, psicologicamente é muito bom, houve um crescimento. É lógico que incomodou fora, né? Atrapalhou aquele status quo externo. E é lógico que existem repercussões dessa história, né? Mas inicialmente foi um processo que foi bom para ela. Talvez assim, ela enquanto pessoa vai se sentir um pouco mais realizada. Falou, opa, consegui. Aí depois vai ter, poxa, mas eu magoei uma pessoa, eu atrapalhei uma relação que estava estável, confortável, na qual eu estava acomodada, né? E gostaria de manter. Né? Mas ela mudou, veio de dentro. Então, aí a gente conversa com ela, explica, olha, se você, para você manter, você tinha que manter do jeito que você estava, que não estava confortável, não era legal. Então, você tem que confiar em você e seguir dali para frente, né? Reestruturar essa relação. E assim, para que serve o tarô? O tarô serve para clarear a caminhada de vocês. Quando tá tudo escuro, tem gente que vem totalmente escuro, não sabe o que fazer. Então você mostra o caminho, tá? Você não faz milagre, nem faz o caminho de ninguém, não, certo? Você mostra, você dá uma luz, tipo a luz do eremita, né? Você mostra uma luz para a pessoa, para ela fazer a vida dela. Então não existe milagre. Eu quero voltar com o meu namorado, faz aí. Gente, não tem isso, tá? Quem vai voltar com o namorado é você. E o tarô também não aconselha nada assim, não decide nada pra gente, viu? Você faz se quiser. Ele pode dar um conselho, mas a decisão da pessoa, que já aconteceu de cliente, o que eu devo fazer? Olha, o que você deve fazer, você escolhe, mas pelas cartas, as cartas vão te fazer. A gente vê o cenário, olha, se você for para um lado, vai acontecer isso. Você pode esperar tal coisa. Se você for para o outro, o cenário é esse, agora é você que decide. Sim. Tá? Gente, vocês estão assistindo, olha, eu e a Letícia, nós atendemos, como vocês estão vendo, com tarô, né? Eu atendo com astrologia também, tá? Atendemos pelo Skype, pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, né? pelo Astrocentro. Pelo Astrocentro e pelo telefone, né? A gente tem os nossos telefones. Quem não está vendo aí, olha, o meu telefone de contato principal é 359-9902-3768. O meu está oculto. Mas se quer agendar com ela, é só falar comigo que a gente agenda com ela. Sim, na boa, funciona. Nós temos clientes de fora do Brasil, Emirados Árabes, Estados Unidos, Itália, Dinamarca. E engraçado que nós somos completamente diferentes, né, no atendimento. Acho que mesmo assim, olhando no vídeo, dá pra gente ver como nós somos diferentes um do outro, né? E ao mesmo tempo igual, né? Então, gente, o tarô, eu digo que é a luz no seu caminho. Não é isso, Rô? A luz, não ajuda, Rô? Gente, olha, só para mostrar mais umas 3 formas de consulta de tarô, só que essas aqui são mais extensas, né? Comercialmente, às vezes, não chega lá, são mais assim, para quem está fazendo uma busca espiritual. Essa aqui, olha, eu aprendi com a doutora Acácia de Barros, lá de Poços de Caldas. Excelente pessoa, da Chama Violeta, né? Da Fraternidade Branca. O tarô dela é da Fraternidade com 11 cartas, essa aqui é a tirada, né? A consulta com 11 cartas, a gente faz assim, tá? Depois tem essa aqui que eu desenvolvi, que é já para ver os sefirotes, né? Com relação às leis cósmicas, na árvore da vida, olha, então são das 3 colunas, tá vendo? Você vê aqui sobre as 3 colunas, como é que a pessoa tá iniciaticamente falando. E essa aqui é a cabalística mesmo, que já é bem mais... essa aqui também eu que desenvolvi, ok? Mas isso é mais para tarólogo, né? Que vai querer, e vocês, para vocês é bom saber que existe formas de se consultar. Tem alguns tarólogos no vídeo também assistindo, então se eles não conhecem agora... Quanto mais conhecimento, melhor, né, gente? A gente pode trocar informação. Tô sentindo falta da Elisa. Da Elisa também, que faz a mesa radiônica e tarô. Ela adora tarô. Sim, então vocês podem também dar sugestões pra gente. Às vezes tem coisa que a gente não viu ainda, então vamos trocar informação, ok? Gente, é isso aí.
Muito obrigado, né? Estamos às ordens para o contato com vocês aí, para a gente poder atender quem precisar, E né? respondendo a pergunta, o tarô funciona? Funciona. É uma luz no seu caminhar quando você está na escuridão, tá? Vamos ver aqui, qual vai ser o tema de amanhã? Vamos ver Ele aqui. querendo me botar no... Oi, Arsênio! Olha, já que nós estamos falando de tarô, vamos falar dos arcanos maiores. Mas vai dar tempo de Só falar que a gente tudo em vai uma falar hora? metade, porque são 22, gente, é muita coisa, né? Mas vamos falar também rapidinho, né? Se for estender, a gente fala de 11 amanhã e os outros 11 no Porque outro dia. assim, dá pra fazer uma live de uma carta apenas. Isso. Só que seria uma aula, isso, né? Diferente. Uhum. Vamos fazer assim uma préviazinha, né? De metade dos arcanos menores, é isso? Maiores. Maiores. Vamos fazer uma préviazinha pra vocês terem uma noção. E quem já tem noção tem um conhecimento a mais. Ou a gente discutir alguma coisa aqui. Tá? Vocês podem falar também aí, dar sugestões, ok? Beijo pra Zelinda também, Arsênio. Obrigadão. Manda um beijo pra Zelinda. Abraço, gente. Então amanhã tá todo mundo convidado, mesmo 5 bate-hora, horas, mesmo 17 bate-canal. horas no mesmo bate-canal. Como é que é o nome da manhã? Sobre os arcanos maiores, né? A mitologia, alguma coisa. Vamos falar pelo menos metade dos arcanos maiores, Uma ok? préviazinha dos arcanos maiores, porque tempo mesmo, senão ficar a noite inteira falando aqui. Lembrando que eu mudei a URL, o endereço da nossa página lá no YouTube. Então é www.youtube.com/a letra C sozinha /ciência estelar. Ok, gente? Ou na nossa linha do tempo também, Isso. beleza? Até amanhã, um abração, tudo bom, tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo.